Colossenses capítulo 2, verso 7 diz: Estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre ele e se torne mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre a nossa vida com Deus, como nós temos que buscar viver a nossa vida, como nós precisamos buscar ter intimidade com o Senhor. E pensando um pouco sobre o que foi falado aos Colossenses, no versículo anterior ele fala: olha, portanto, já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele. E aí ele começa a dizer sobre esta unidade, e ele fala: olha, para que vocês vivam unidos com o Senhor, enraizem-se nele. Ou seja, nós somos uma planta aonde Jesus seria a terra e aonde nós deveríamos ter raízes profundas para ter firmeza no Senhor. Sabe, às vezes nós estamos inconstantes, às vezes nós somos variáveis, mas a orientação é que a gente tenha raízes no Senhor, estejam enraizados nele, sabe? Muitas vezes nós estamos fazendo com que as nossas raízes estejam entranhadas não em Jesus, mas em outra pessoa, em outras coisas que não em Jesus. E aí a orientação é: olha, vocês são uma planta frutífera, mas vocês precisam ter raízes no Senhor Jesus. Vocês precisam se enraizar nele para que vocês cresçam, uma vez que vocês são do Senhor Jesus Cristo. Queridos, e pensando um pouco sobre as plantas e observando o que acontece dentro de nós, ao nosso redor, e vendo tudo o que acontece ao nosso redor, observando as plantas, a gente observa que existem árvores que são bem grandes, mas com um vento forte, com uma chuva forte, ela cai. E ela cai por quê? Embora ela seja grande, ela não tem raiz profunda. E o primeiro vento que sopra sobre ela faz com que ela tende a cair. Mas existem árvores grandes também, como uma sequoia, por exemplo, que é uma árvore grande. Eu vou colocar a imagem dela aqui. Essa sequoia, ela é muito grande, ela é larga e ela tem raízes profundas, sabe? Então, o que o Paulo está dizendo aqui para os Colossenses? Olha, vocês precisam ter firmeza no Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes pode vir ventos de qualquer lado. Uma tempestade pode bater de qualquer hora. E se nós não estivermos firmes, ela vai bater contra nós e nós vamos cair, porque nós não estamos firmes, com raízes no Senhor. Uma das características da raiz é trazer firmeza, mas existe outro motivo por ter raiz. É na raiz que ela consegue absorver todos os nutrientes necessários para a planta, para o crescimento saudável da planta. É na raiz é através da raiz que ela adquire do solo todos os nutrientes, todos os sais minerais. Ela consegue abstrair dali a água para que ela cresça. Então a recomendação é: enraizem-se no Senhor para serem firmes, primeiro ponto, e depois para adquirir do Senhor os nutrientes e as bênçãos que Ele tem para nós. Pensando sobre isso, como anda a saúde da sua vida com Deus? Como está o relacionamento seu com Deus? Então a gente observa que Paulo está falando aqui para os Colossenses o seguinte: olha, estejam enraizados nele, porque existem muitas pessoas que estão criando raízes em lugares longes ou em pessoas que não é para se enraizarem, estão ficando firmes nessa condição, ficando pessoas céticas, sabe, pessoas que estão se enraizando contra as escrituras sagradas, pessoas que estão se enraizando contra a propagação do evangelho da paz, pessoas que estão criando raízes contra cumprir princípios bíblicos, pessoas que estão criando raízes na desobediência, na rebeldia, sabe, pessoas que estão criando raízes na mentira, na fofoca, pessoas que estão criando raízes em diversas coisas. E a orientação é: enraizem-se nele. Nele quem? Em Jesus Cristo, como diz o versículo 6. E é para que a gente não perca, para que a gente não saia do foco, para que a gente não saia do rumo.
Uma árvore enraizada, uma árvore que tem raízes profundas, ela não sai do lugar, porque ela entende que dali ela consegue absolutamente tudo o que ela precisa. Jesus é a nossa fonte, é dele que nós precisamos todos os dias para nós. E aí ele fala, olha, e tornem-se mais fortes na fé. O princípio de fortalecimento, o princípio de estar firmes na fé é justamente para isso, porque quando vier as ondas, quando vierem as dificuldades, a gente não seja abalado a ponto de cair. Que a gente não fique à mercê ou desorientado a ponto de cair, ruir ao chão, né? Não, muito pelo contrário. Ele fala, olha, estejam firmes na fé, justamente para que, uma vez enraizados, uma vez adquirindo de Deus conhecimento, saúde para a nossa vida e relacionamento com Ele, a gente pode passar por qualquer coisa, porque através da fé nós vamos estar firmes no Senhor e vamos vencer. E não quer dizer que a gente não vai ter lutas, não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, muito pelo contrário, teremos sempre, mas quando a gente estiver firmes na fé, cada vez mais firmes na fé, o Senhor vai nos abençoar. E ele fala ainda assim, olha, como foi ensinado a vocês. Nós temos o conhecimento das Escrituras Sagradas, nós temos o conhecimento da parte de Deus para permanecer firmes, nós temos o conhecimento da parte de Deus para não desistir, sabe? Nós temos o exercício que eu costumo chamar o exercício do Espírito, que é oração, leitura bíblica e jejum. Sabe, nós podemos, isso vai fazer com que a gente se mantenha firme, e isso tudo já nos foi ensinado. Isso tudo já está nas Escrituras Sagradas, tudo isso já está aqui para que a gente possa só absorver sempre da parte do Senhor e permanecer firme. Existem árvores grandes com raízes pequenas e elas não conseguem, não podem ficar firmes. Mas existem árvores pequenas, mas o potencial de raiz dela é tão grande, é tão profundo que elas conseguem permanecer firmes durante muito tempo. Elas não morrem, porque as raízes dela estão tão profundas que elas chegam aos lençóis de água, sabe? Elas conseguem adquirir e receber, tirar daquela terra todos os nutrientes que ela precisa para permanecer firme, sabe? Talvez essa seja uma árvore que a palavra do Senhor diz lá em Jó, uma árvore cortada, sabe? Pode até cortarem a árvore, pode até fazer com que no chão o tronco dela morra, mas no interior dela, por conta da raiz, por conta de que ela está firme no Senhor, ela está marcada. Ela foi cortada, mas porque ela tem raiz, a palavra do Senhor diz, ela nascerá de novo e produzirá frutos como uma planta nova. Sabe? Há vida no interior da árvore que está enraizada. Você pode sofrer uma perda, você pode sofrer uma luta, você pode sofrer uma derrota, você pode estar até hoje sendo marcado por um desastre, mas porque você tem raiz no Senhor, você permanece firme. Porque você tem raiz no Senhor, você consegue absorver do Senhor paz que ninguém consegue explicar. Você recebe dele o amor que o mundo não pode dar. Você recebe dele a prosperidade que Deus não faz com que te falte absolutamente nada do que você precisa, sabe? Porque nós estamos enraizados no Senhor. Então, quando nós estamos firmes em Deus, nós temos da parte dele todas as coisas. Nós temos os livramentos, nós temos as bênçãos e nós temos a paz. E por último ele encerra dizendo, e deem sempre graças a Deus. Graças a Deus pelas provações, dar graças a Deus por estar enraizado no Senhor, dar graças a Deus para todas essas questões. Em todo tempo nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós já temos um maior presente que qualquer pessoa pode ter, que é a vida eterna, que Jesus nos proporcionou, o perdão dele, o amor dele, a companhia dele, sabe? Então nós temos que dar graças a Deus por tudo. E eu quero trazer esse ânimo para a sua vida, sabe? Talvez hoje você faça uma análise das suas raízes e fale, minhas raízes não estão tão profundas assim, poderiam estar mais profundas. Ou você pode dizer, não, minhas raízes estão profundas, mas talvez eu como árvore não estou buscando do Senhor ficar firme na fé, sabe? Eu estou sendo levado ainda por muitas coisas que estão me fazendo com que eu perca um pouco a cabeça, sabe? Então a palavra do Senhor diz, olha, quanto mais firme, quanto mais raízes profundas, quanto mais em Deus nós estivermos, mais fortalecidos nós vamos estar.
não é? Mais firmes nós vamos estar no Senhor. E eu quero dizer isso para você. Fortaleça-se no Senhor. Sabe, você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sabe, você é essa árvore frondosa que vai produzir frutos, que vai crescer, vai ser sombra para muitas pessoas. Você vai ter descanso, você vai ter alimento para dar para as pessoas. Sabe, talvez hoje você esteja com as folhas secas, talvez você esteja hoje num tempo de somente galhos, mas quando o Senhor, quando a gente decidir deixar com que Jesus transporte dentro de nós a seiva dele, aí a árvore volta a produzir frutos e volta a produzir galhos e ramos e sombra e alimento, e para qualquer pessoa, independente da situação que nós vamos passar, nós vamos ser bênçãos para elas. Então você que é uma bênção, você que é uma árvore, enraize-se no Senhor. Você que pertence a Jesus Cristo, se enraize no Senhor. Como você vai fazer isso? Leia as Escrituras, busque a presença do Senhor, busque a face do Senhor e seja feliz no Senhor. Descubra essa felicidade de pertencer a Deus e descubra a felicidade de ter uma fé inabalável, uma fé que faz com que você acredite que tudo pode dar certo, porque no Senhor podemos todas as coisas. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance você nesta noite com ânimo, com alegria e determinação. Cresça e frutifique no nome de Jesus Cristo. Amém.